E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo nós vamos responder a seguinte pergunta: como comparar frações com denominadores diferentes? E para explicar como nós podemos fazer essas comparações, nós vamos utilizar um exemplo no qual nós temos as frações 1/3 e 1/4. E nós vamos analisar 3 estratégias diferentes para comparar essas duas frações. E ao trabalhar com essas estratégias, nós estaremos contemplando algumas habilidades da BNCC do ensino fundamental. Mas antes de respondermos a esta pergunta, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você acompanha todas as novidades que são postadas aqui semanalmente. Então vamos agora responder a esta pergunta. Nós vamos responder a esta pergunta utilizando 3 estratégias diferentes. Na primeira estratégia, nós vamos considerar a escrita de frações equivalentes com o mesmo denominador. E a partir desta primeira estratégia, nós vamos analisar a interpretação geométrica dessas frações. Para finalizar, nós vamos apresentar uma terceira estratégia na qual nós vamos analisar a forma decimal das duas frações. Então vamos começar com a primeira estratégia. Nessa primeira estratégia, nós vamos começar analisando estes exemplos, as frações 1/3 e 1/4. E por meio desta estratégia, nós vamos escrever frações equivalentes a essas duas com o mesmo denominador. E para isso, nós devemos considerar o menor múltiplo comum dos dois denominadores que nós temos, ou seja, o menor múltiplo comum entre o número 3 e o número 4. O que significa que nós vamos determinar o MMC entre 3 e 4. E para isso, nós vamos elencar alguns múltiplos do número 3. Aqui nós temos 0, 3, 6, 9, 12, 15 e assim sucessivamente. E os múltiplos do número 4 são 0, 4, 8, 12, 16 e assim sucessivamente. O menor múltiplo comum entre o 3 e o 4 é o 0. No entanto, nós vamos utilizar o menor múltiplo comum que é maior que 0. E este número é o número 12. Portanto, nós vamos reescrever as duas frações com o denominador 12. E se você não sabe o que são frações equivalentes, eu vou deixar aqui um link no qual eu explico o que são frações equivalentes. E agora nós vamos começar reescrevendo a fração 1/3, de modo que o denominador será igual a 12. E para isso nós precisamos analisar por quanto o número 3 deve ser multiplicado para que a gente obtenha o número 12. E nós sabemos que 3 vezes 4 é igual a 12. E se eu multiplicar 3 por 4, o meu denominador passará a ser 12, e eu devo multiplicar também o meu numerador, que será o resultado de 1 vezes 4, ou seja, será igual a 4. Isso significa que a fração 1/3 é equivalente à fração 4/12, que por sua vez pode novamente ser simplificada e reescrita como 1/3 ao dividirmos numerador e denominador por 4. E agora que nós já escrevemos uma fração equivalente a 1/3 cujo denominador é igual a 12, nós vamos utilizar essa mesma estratégia para a fração 1/4. No entanto, nós temos que observar que 4 deve ser multiplicado por 3 para que o denominador seja igual a 12. E nós vamos multiplicar também o numerador por 3. E assim nós teremos a fração 3/12, que pode ser simplificada e nós vamos obter novamente 1/4. Agora nós temos as frações 4/12 e 3/12. E quando os denominadores são iguais, basta compararmos os numeradores. E como 4 é maior do que 3, nós podemos concluir que 1/3 é maior do que 1/4. Ou seja, nós vamos ter esta conclusão aqui. A fração 1/3 é maior que a fração 1/4. E aproveitando esta estratégia, nós vamos passar para a nossa segunda estratégia, na qual nós vamos fazer uma interpretação geométrica do que nós acabamos de fazer, que foi reescrever essas frações na forma de frações equivalentes. Para fazer uma interpretação geométrica, nós vamos considerar que a fração 1/3 pode ser representada como um círculo que foi dividido em 3 partes, e dessas 3 partes nós estamos considerando apenas uma delas, de forma que todas as 3 partes são iguais. E no caso da fração 1/4, nós temos um círculo que tem a mesma dimensão do círculo anterior, mas que foi dividido em 4 partes, e dessas 4 partes nós estamos considerando apenas uma. Visualmente, nós já podemos observar que 1/3 representa uma área maior do que 1/4, mas para termos certeza, nós vamos redividir cada um desses círculos em 12 partes. Lembrando que 12 é o MMC entre 3 e 4, que são os denominadores dessas duas frações. Então aqui no caso do primeiro círculo, ele foi redividido em 12 setores circulares. E dentre esses 12 setores, nós estamos considerando 1/3, que é o mesmo que 4/12. Ou seja, a fração 1/3 é equivalente a 4/12. E no caso da segunda fração, nessa representação que nós temos geométrica, nós vamos redividi-la também em 12 setores circulares,
Isso quer dizer que 1/4 é equivalente a 3/12, assim como nós calculamos anteriormente. E agora nós podemos comparar essas duas representações e podemos observar que no caso de 1/4 nós temos 3 partes de um total de 12. E no caso de 1/3 nós temos 4 partes de um total de 12. E comparando as duas frações, nós vemos que 1/3 é equivalente a 4/12, 1/4 é equivalente a 3/12, logo 1/3 é maior do que 1/4. E nós analisamos essa situação por meio de uma interpretação geométrica. E agora nós vamos para a nossa terceira estratégia, na qual nós vamos analisar a forma decimal dessas duas frações. No caso dessa terceira estratégia, nós vamos reescrever cada uma das duas frações na forma de número decimal. E considerando a primeira fração, nós temos 1/3, que pode ser compreendida como 1 dividido por 3. E é isso que nós vamos resolver, esta divisão. Nós temos 1 dividido por 3. E como 1 é menor do que 3, nós vamos acrescentar um 0 e uma vírgula aqui no quociente, e esse 1 é transformado em 10 décimos, então nós vamos dividir 10 décimos por 3. E ao realizar esta divisão, nós sabemos que 3 vezes 3 é igual a 9, e 10 menos 9 vai nos dar um resto igual a 1. Agora, 1 novamente é menor do que 3, então nós acrescentamos aqui um 0, e nós vamos dividir 10 por 3. E assim nós vamos obter um quociente igual a 3, uma vez que 3 vezes 3 é igual a 9, e 10 menos 9 é igual a 1. E agora nós vamos repetir mais uma vez esse raciocínio, acrescentando um 0 aqui, e nós temos mais uma vez 10 dividido por 3, e assim nós temos um quociente igual a 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9, e 10 menos 9 é igual a 1. E esse raciocínio vai se repetir infinitamente, portanto nós temos que 1 dividido por 3 é igual a 0,333. E esse 3 se repete infinitamente, e aqui nós temos uma dízima periódica. Se você não conhece o conceito de dízima periódica, eu vou deixar aqui um link para um vídeo no qual eu explico o que é uma dízima periódica e como nós podemos obter uma dízima como essa, por meio de uma divisão. Mas agora, com esta representação da fração 1/3, nós já temos uma aproximação deste número na forma decimal. Ou seja, 1/3 é igual a 0,333 e esse 3 se repete infinitamente. E agora nós vamos analisar a segunda fração, na qual nós tínhamos 1/4. E nós podemos compreender esta fração também como uma divisão. E nós vamos dividir 1 por 4. E para resolver esta divisão, nós sabemos que 1 é menor do que 4. Portanto, nós acrescentamos aqui um 0 e uma vírgula e transformamos esta uma unidade em 10 décimos. E 10, ao ser dividido por 4, vai nos dar um quociente igual a 2, porque 2 vezes 4 é igual a 8, e 10 menos 8 é igual a 2. Agora, neste ponto, 2 novamente é menor do que 4, o que nos possibilita acrescentar um 0 aqui, e nós temos 20 dividido por 4. E como 20 é igual a 5 vezes 4, nós temos uma subtração agora, 20 menos 20, que será igual a 0. O que significa que, ao dividirmos 1 por 4, nós vamos obter a representação de 25 centésimos, o que quer dizer que a fração 1/4 pode ser reescrita na forma do número decimal 25 centésimos. E desse modo, ao analisar a forma decimal das duas frações, nós podemos compará-las. Qual delas é menor? 0,333 ou 0,25, ou seja, 25 centésimos. E nós sabemos que 25 centésimos é menor do que 0,333, ou seja, 1/4 é menor do que 1/3. E aqui nós podemos representar esta informação utilizando este sinal. E agora nós temos que 1/3 é maior do que 1/4. E desse modo nós comparamos essas duas frações de 3 maneiras diferentes, utilizando frações equivalentes, utilizando uma representação geométrica e também analisando a forma decimal. E você conseguiu compreender como nós podemos comparar frações que tenham denominadores diferentes? Nós vamos trazer mais vídeos com esses conteúdos para que nós possamos compreender melhor ainda como comparar frações. Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito deste conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você fica por dentro de todas as novidades postadas aqui semanalmente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.